O senador Plínio Valério, da Tribuna, rebateu ataques que recebeu de ONGs e sites que se dizem ambientalistas e que são repercutidos pela velha imprensa. O senador ironizou: a cada semana parece que escalam uma ONG para falar mal da gente. Ele apontou que recebe ataques a cada vez que divulga fatos sobre a Amazônia, sua terra natal, e disse: saibam que cada mentira, que cada acusação é uma medalha a mais no meu peito de amazônida. O senador lembrou que a CPI das ONGs mostrou ao Brasil que os auto-intitulados ambientalistas são ótimos em fazer contas sobre seus próprios rendimentos e seus interesses pessoais e disse: por isso mesmo é difícil de compreender as razões pelas quais os mesmos ambientalistas demoram tanto para fazer cálculos sobre os custos de produção incidentes no mercado brasileiro e no mercado internacional, mesmo quando são de grande interesse para nosso país. E eu vou citar aqui o potássio. É só olhar para os mercados externos para perceber as perdas ocorridas na importação de insumos na agricultura brasileira, essa mesma que tem puxado para cima o produto interno bruto. Plínio Valério explicou que o agronegócio brasileiro vem batendo recordes de produtividade e é um dos grandes motores da economia, mas depende de fertilizantes que são importados porque não pode explorar seus próprios fertilizantes devido à ação desses agentes. O senador mostrou o absurdo da situação criada pelo governo Lula e pelas ONGs. Ele disse: o Brasil importa 86% dos adubos e fertilizantes que consome. O potássio que nos negam no Amazonas, que negam à Amazônia, que negam ao Brasil, está em primeiro lugar na lista de gastos, seguido por outros. Portanto, o potássio na lista de fertilizantes é o que mais o Brasil importa. E quem mais vende o potássio para o Brasil, superando 1/3 das importações totais? Acertou quem disse o Canadá, que é um dos que mantém as ONGs que estão de plantão aqui, para sempre criarem aqueles factoides sobre a Amazônia. O pior não é criarem factoide, o pior é que tem brasileiro que acredita. Aí vem Rússia, Marrocos e até Israel também aparece nisso. Quando se fala no Canadá, porém, quem são os reais fornecedores? Adivinhem só. Os reais fornecedores do potássio que o Canadá manda para o Brasil são os indígenas. Os indígenas canadenses é que mandam o potássio para o Brasil. E aqui os nossos indígenas não podem fazer absolutamente nada. O senador prosseguiu: os reais fornecedores de potássio do Canadá para o Brasil são os indígenas canadenses, mais de 600 mil pessoas de origem indígena que ocupam áreas ricas em potássio. Quando o Brasil paga por esse potássio, são os indígenas canadenses, na maioria os inuites, que recebem esse dinheiro. E aqui, o índio que dizem defender, que dizem proteger, não pode fazer nada. Balela, índio não é dono de sua terra, como dizem esses imbecis, esses hipócritas. Os índios não podem plantar, não podem colher, não tem documento para conseguir financiamento, não tem absolutamente nada, a não ser a mácula, a infelicidade de serem usados por esses hipócritas como instrumento de arrecadação de dinheiro. Plínio Valério explicou que, enquanto são controlados pelas ONGs, os índios vivem em situação extremamente precária, mas há quem se deixe pautar por essas instituições. Ele disse: é evidente que estamos agindo ao contrário de todos os interesses nacionais, mancomunados, manipulados por essas ONGs. Eu não estou falando apenas na questão financeira, não, com o gasto desnecessário em importações, mas na questão de se atender à população, em especial a população interessada em produzir e inclusive na questão ambiental. É só fazer as contas, os dados eu citei aqui. E sabem por que eles não fazem conta? Porque vão constatar, vão reconhecer que são mentirosos, que são hipócritas, imbecis. Não, imbecil não age tanto como eles agem em termos de ganhar dinheiro.
O senador expôs o desserviço prestado por ONGs e seus apoiadores, dizendo: as ONGs, os blogs, os sites, os portais fazem o papel deles, que é atacar, porque recebem dinheiro para isso e, portanto, estão honrando o compromisso. Tu me pagas e eu te dou em serviço a mentira, a hipocrisia. E eu estou honrando e cumprindo a minha missão, que é defender a Amazônia. O interesse deles é dinheiro, o meu é defender a população. O Amazonas, o meu estado, o maior estado do país, tem 65% da sua população vivendo abaixo da linha da pobreza. E tem minério de todo tipo, tem petróleo, mas não podemos explorá-los. Então, não venham para mim pregar lições ou mentir, até porque eu disse ontem, digo hoje e vou dizer amanhã. Homem público que honra o seu mandato não tem que ter medo de injúria, calúnia e difamação. Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda de mais de 20 meses de trabalho da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Anteriormente, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente Everton, senhoras senadoras, senhores senadores, eu vou dizer no começo, talvez entendam no final do discurso o que estou dizendo agora. A cada semana parece que escalam uma ONG para falar mal da gente. Isso eu quero dizer aqui, não estou me queixando nem sendo coitadinho. Não tem senador coitadinho, não tem senador que possa se queixar, pela bênção de estar senador. Outro dia, porque eu usei desmentir o que disseram que a enchente do Rio Grande do Sul era culpa de desmatamento na Amazônia, e a gente mostrou que não, que esse fenômeno teve lá em 41. Depois, a gente disse aqui que o Brasil é responsável apenas por 1,3% do
CO2 jogado na atmosfera. Aí vem outro ataque. Nem vou dizer o que é, nem estou me queixando. É só para justificar, porque eu faço, de novo, repito o que digo sempre aqui sobre essas malditas ONGs. E saibam que cada mentira, que cada acusação é uma medalha a mais no meu peito de amazônida. A Comissão Parlamentar de Inquérito das ONGs nos mostrou ao Brasil, de forma clara, incontestável, como os nossos alegados ambientalistas são competentes ao fazer contas. Não há uma das grandes ONGs brasileiras que não tenha na ponta do lápis as grandes operações feitas com ingresso de capital no país, em especial, claro, nas suas contas. Da mesma forma, sabem contabilizar com perfeição seus rendimentos mensais, mesmo que não expliquem com clareza sua disposição para trocar salários maiores nas ONGs por salários bem menores no Ministério do Meio Ambiente. E uma dessas ONGs tem como responsável a pessoa que largou um ganho de 60 mil para ganhar 18 no Ministério do Meio Ambiente. Por aí você já sabe o que significa e o que quer dizer. Por isso, mesmo é difícil de compreender as razões pelas quais os mesmos ambientalistas demoram tanto para fazer cálculos sobre os custos de produção incidentes no mercado brasileiro e no mercado internacional, mesmo quando são de grande interesse para o nosso país. Eu vou citar aqui o potássio. É só olhar para os mercados externos para perceber as perdas ocorridas na importação de insumos na agricultura brasileira. Essa mesma que tem puxado para cima, no Brasil, o produto interno bruto. As importações de adubos e fertilizantes em 2021 bateram recordes, ultrapassando de longe o recorde anterior. Eu peço, se eu merecer, a sua atenção brasileira, nesses números. As importações de adubos e fertilizantes de 2021 bateram recordes, ultrapassando de longe o recorde anterior de 2011. No ano de 2021, o Brasil desembolsou em valores 15,106 bilhões de dólares na compra do produto, acréscimo de 89% se for comparado ao ano de 2020. Em 2022, chegamos a 24,7 bilhões de dólares destinados à compra de adubos e fertilizantes químicos, representando um acréscimo de 78,3%. Feitas as contas, o Brasil importa 86% dos adubos de fertilizantes que consome. Dentre os principais fertilizantes intermediários importados, destacam-se o cloreto de potássio, que representa, em média, 38% do total importado nos últimos 5 anos, 2017 a 2021, seguido pela ureia, com participação de 22%, do fosfato, com 14%, sulfato de amônio, 9%, nitrato de amônio, 6%. Em outras palavras, o potássio, que nos negam no Amazonas, que negam a Amazônia, que negam ao Brasil. O potássio é responsável, está em primeiro lugar na lista de gastos, seguido por outros. Portanto, o potássio, na lista de fertilizantes, é o que mais o Brasil importa. E quem mais vende potássio para o Brasil? Superando 1/3 das importações total, acertou quem disse: o Canadá, que é que mantém as ONGs que estão de plantão aqui para sempre criar aqueles factoides sobre a Amazônia. O que é pior não é criar factoide, o pior é que tem brasileiro que acredita. Aí vem a Rússia, Marrocos, até Israel também aparece nisso. Quando se fala no Canadá, porém, os reais fornecedores, adivinhem só, os reais fornecedores do potássio que o Canadá manda para o Brasil, senador Cleitinho, são os indígenas. Os indígenas canadenses é que mandam o potássio para o Brasil. E aqui os nossos indígenas não podem fazer absolutamente nada. Os reais fornecedores de potássio do Canadá para o Brasil são os indígenas canadenses. O Canadá, com mais de 600 mil pessoas de origem indígena, que ocupam áreas ricas em potássio. Quando o Brasil paga por esse potássio, são os indígenas canadenses, na maioria os inuit, que recebem esse dinheiro. E aqui o índio que dizem defender, o índio que dizem proteger, não pode fazer nada.
Balela. Índio não é dono de sua terra, como dizem esses imbecis, esses hipócritas. Os índios não podem plantar, não podem colher, não tem documento para conseguir financiamento, não tem absolutamente nada, a não ser a mácula, a infelicidade de ser usado por esses hipócritas como instrumento de arrecadação de dinheiro. Veja-se, portanto, ao erro que estamos cometendo ao importar um produto de que dispomos no país. Ações judiciais impedem há 9 anos que aproveitemos o potássio da região de Autazes, vizinho a Manaus, no Amazonas. A alegação principal nessas ações em tese, e aqui faz questão de dizer que apenas em tese, de militantes ambientalistas estão prejudicando populações indígenas brasileiras. O potássio de Autazes sequer está em terras indígenas. Não está em terra indígena, nunca esteve. Mesmo assim, alega-se que esse potássio não pode ser explorado justamente para não prejudicar os índios. E haja potássio do Canadá mandado pelos indígenas do Canadá. A população indígena da região vive hoje em condições discutíveis, pobres mesmo, com os problemas de sempre, inclusive alcoolismo e principalmente pobreza, quando poderia estar fazendo o que a propósito constitui reivindicação da maioria. Muitas aldeias que visito, senador Everton, onde a gente vai levar Starlink, vai levar barco, vai levar implemento agrícola, ele só tem alguma quando tem atividade. Algumas são pouquíssimas, quando tem atividade é a extração e exploração da castanha. Por 3 meses, colheita e venda. 9 meses sem fazer absolutamente nada. No Canadá, os índios podem, no Brasil, não podem fazer nada. Tudo aponta nessa direção, inclusive o interesse de nossos indígenas. Não há risco de poluição, uma vez que a mineração se faz, estou falando do potássio, a nível profundo. E ainda existe forte possibilidade de expansão a baixo custo, uma vez que a própria Petrobras conta com a área também em condições de ser explorada no futuro e com nível 0 de poluição. Quando eu me referi a eventuais erros de cálculo dos nossos pretensos ambientalistas, são os profetas do Apocalipse, trombeteiros do Apocalipse, sequer me referia a um cálculo que eles próprios deveriam observar com atenção, que é a questão geográfica. E aqui eu chamo a atenção para o Brasil. Olha só a questão geográfica como deveria importar nisso. O potássio hoje comprado ao Canadá, dos indígenas do Canadá, é embarcado para o hemisfério sul em Vancouver, chegando então de lá a Santos, ou Paranaguá, onde será reembarcado para uso em fazenda do Centro-Oeste. Viaja assim, o que corresponde em tecnologia de hoje, por aproximadamente 107 dias. É quanto demora o potássio do Canadá para chegar no Brasil. Caso se utilize o potássio nacional, e eu falo do potássio de Autazes, que vai suprir o mercado interno em 25%, ele será retirado de áreas acessíveis ao Rio Madeira e será transportado por barcaças que já fazem esse percurso com produção agrícola. O potássio viajará 5 dias da mina à porta da fazenda, e não mais 107 dias. O Brasil não precisa estar importando potássio, só está porque cede. O Ministério Público Federal, parte dele, Justiça Federal, parte dela, sempre estão prontos a dar uma liminar para impedir que o potássio de Autazes do Amazonas seja explorado. Portanto, o potássio viajará 5 dias da mina à porta da fazenda. É evidente que essa simples contagem de tempo representa um ganho não apenas financeiro, mas também ambiental. Mais um cálculo fácil de fazer. Por todos esses motivos, é evidente que estamos agindo ao contrário de todos os interesses nacionais, mancomunado, manipulado por essas ONGs. Eu não estou falando apenas da questão financeira, não. Com o gasto desnecessário em importações, mas na questão de se atender à população, em especial a população interessada em produzir, inclusive na questão ambiental. É só fazer as contas, os dados eu citei aqui. E sabe por que eles não fazem conta? Porque vão constatar, vão reconhecer que são mentirosos, que são hipócritas. Imbecis não, né? Imbecil não age tanto como eles agem em termos de ganhar dinheiro. Portanto, aqueles que semanalmente escalam a ONG para me atacar, que o façam de novo,
porque será mais uma medalha que eu boto no meu peito, porque à medida que criticam aqui o amazonense, ao se dar conta de que eu estou sendo vítima disso, porque defendo o que me propus a fazer. Encerrando, senhor presidente, peço só um minuto a mais, encerrando, repetir uma coisa que eu já estou, que está virando resposta, dogma não, mas resposta. As ONGs, os blogs, os sites, os portais fazem o papel deles, que é atacar, porque recebem dinheiro para isso. Portanto, eles estão honrando o compromisso. Tu me pagas e eu te dou em serviço a mentira, a hipocrisia. E eu estou honrando e cumprindo com a minha missão, que é defender a Amazônia. O mal dessa gente é pensar que conhece a Amazônia mais do que eu. Não conhece. Jamais conhecerão. O interesse deles é dinheiro, o meu é defender a população. O Amazonas, meu estado, o maior estado da população, do país, tem, senador Cleitinho, 65% de sua população vivendo abaixo da linha da pobreza. Tem minério de todo tipo, tem petróleo, tem, mas não podemos explorar. Então não venham para mim pregar lições ou mentir. Até porque eu disse ontem, digo hoje e vou dizer amanhã, homem público que honra o seu mandato não tem que ter medo de injúria, calúnia e difamação. E eu não vim aqui para ser mestre de cerimônia. Eu não vim aqui para ser candidato a Mister Simpatia. Eu vim aqui para defender o Brasil, para defender a Amazônia e para defender, acima de tudo, o Amazonas. Portanto, o meu dever, como cumprirei amanhã, que me dê mais uma medalha. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhoras senadoras, cumprimentar o senador Plínio, cumprimentar o senador Paulo Albuquerque, que nos visita hoje. Seja muito bem-vindo. Senhor presidente, hoje, para que esse assunto não fique fora de pauta do Senado e do Brasil, porque é importante para o Brasil, eu hoje dirijo-me aos senhores para novamente falar sobre uma questão que afeta diretamente o futuro de milhares de pessoas: a exploração do petróleo na costa do Amapá. Enquanto muitos levantam bandeiras contra essa exploração, alegando preocupações ambientais, é importante que analisemos essa questão, senhor presidente, com um olhar pragmático e realista. Primeiramente, devemos reconhecer que o Amapá e a Amazônia, senador Plínio, como um todo, enfrentam desafios importantes em termos de desenvolvimento e de infraestrutura. Na maioria das vezes, somos marginalizados e esquecidos pelo resto do país, enquanto lutamos para superar as dificuldades do subdesenvolvimento nessas comunidades, que nossas comunidades não contam com oportunidades de crescimento e prosperidade, sendo a exploração de petróleo e gás uma grande chance para mudar esse quadro. Não podemos ignorar o fato de que o petróleo e o gás são fontes de riqueza e desenvolvimento em muitas partes do mundo. Países como a Noruega, Canadá, entre muitos outros que exploram eficazmente seus recursos naturais, viram um aumento significativo na qualidade de vida de seus cidadãos e no crescimento econômico sustentável de suas regiões. Por isso, pergunto, por qual razão deveríamos privar o povo do Amapá e o povo amazônica dessa possibilidade? No rol dos sabotadores do desenvolvimento do Amapá está o Greenpeace, sendo, senhor presidente, perturbador notar a hipocrisia na abordagem em relação à exploração de petróleo na Guiana, um estado nacional que compartilha as mesmas condições geológicas e ambientais da bacia sedimentar da costa do Amapá. Enquanto o Greenpeace se opõe veemente à exploração no Amapá, sua posição em relação à Guiana é paradoxalmente complacente, inexistente. Essa disparidade levanta questões sobre os verdadeiros motivos
por trás das ações do Greenpeace e sua evidente agenda política e econômica subjacente. O Greenpeace é uma organização que afirma trabalhar em prol do meio ambiente e frequentemente se posiciona contra projetos de energia, e especialmente os relacionados ao petróleo e gás, mas só no Amapá. No entanto, sua abordagem muitas vezes é mais prejudicial do que benéfica. Ao invés de buscar soluções sustentáveis e de transição para fontes de energia mais limpas, muitas vezes adota uma posição radical que ignora as complexidades do desenvolvimento de um Estado e as necessidades energéticas das sociedades. Não bastasse tudo isso, a lamentável participação do IEPA, um órgão do Estado do Amapá, no estudo realizado pelo Greenpeace, contrasta com o silêncio perturbador do governo do Amapá e com a postura contrária e prejudicial ao Amapá mantida pelo Ministério do Meio Ambiente sob a liderança da ministra Marina Silva. No caso específico da costa do Amapá, a tentativa de interferência do Greenpeace na exploração de petróleo e gás é particularmente, senhor presidente, preocupante. Esta região possui potencial significativo para a produção de petróleo e gás, do que poderia contribuir para o desenvolvimento da Amazônia e do país como um todo, além de assegurar a capacidade do Brasil garantir sua própria segurança energética. Precisamos de uma abordagem equilibrada e colaborativa que leve em consideração não apenas as preocupações ambientais, mas as necessidades econômicas e sociais dos amapaenses. Falo isso, senador Plínio, porque a Amazônia, ela não é só natura, ela é cultura. Tem 30 milhões de brasileiros morando lá. E aqui, senhoras e senhores, permitam-me destacar a postura do presidente da Guiana na entrevista concedida à BBC há alguns dias, trazendo à tona uma realidade crua e muitas vezes ignorada, a hipocrisia global em relação à preservação ambiental. Nos últimos 50 anos, o mundo testemunhou uma perda devastadora de 65% de sua biodiversidade, enquanto a Guiana conseguiu manter sua riqueza natural relativamente intacta, o que também ocorreu com o Amapá, que cedeu em áreas patrimoniais ambientais 73% de seu território e tendo ainda 96% de seus biomas originários totalmente preservados. É fácil apontar o dedo e lançar acusações de possíveis prejuízos ambientais, especialmente considerando o legado da Revolução Industrial e a exploração dos recursos naturais em muitos países desenvolvidos. No entanto, é fundamental considerar os esforços que fez e ainda faz o Amapá às custas do sacrifício de seu povo. Por isso, como indagou o presidente da Guiana, quem está disposto a pagar pelo valor da biodiversidade? Muitos estão interessados a apontar dedos e fazer acusações, mas poucos estão interessados em agir de maneira significativa para preservar e valorizar a natureza e seus seres humanos que vivem nessas regiões. É muito fácil para os países desenvolvidos, que já exploram seus recursos naturais, exigirem a preservação de regiões como a Amazônia ou as florestas tropicais da Guiana. Mas é igualmente importante que eles contribuam financeiramente para esse esforço, já que o povo que lá habita precisa de oportunidades. Para aqueles que ignoram, há seres humanos não invisíveis na Amazônia, além de plantas, recursos minerais e petróleo. E essas pessoas não fazem fotossíntese como as plantas, elas precisam de oportunidade de trabalhar e direito a uma vida digna e bem-estar social.
Por isso, senhores senadores, senhoras senadoras, conclamo a todos a se unirem nesta causa da exploração do petróleo e gás na margem equatorial do Amapá, que é do Brasil e de todos nós brasileiros. É hora de abandonar a hipocrisia pregada por grupos como o Greenpeace e adotar uma postura que garanta a exploração racional das riquezas, pois só assim um futuro digno teremos nós, amapaenses e brasileiros. Outro assunto, senhor presidente, para finalizar, é só para aqui também dessa tribuna cobrar da senhora ministra Esther Duick que volto aqui, ministra, a falar com a senhora sobre transposição. Sobre o grupo 992, esse grupo já obteve na ação civil pública decisão favorável em 2022. No mesmo ano, o Tribunal de Contas da União manifestou-se favorável à transposição do grupo. Por que estão sendo excluídos das atas e portarias? O que falta? Olhe pelo grupo dos 992, senhora ministra. É direito deles. Senão, daqui a pouco nós estaremos cobrando também da Enesul, que nós já temos o compromisso aí do presidente da comissão, que em agosto já estarão todos deferidos e prontos para saírem em ata. Então, era isso que tinha, senhor presidente. Muito obrigado por dispor.